5 a 11. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo de número 5 a 11. Acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós outrora também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo tempo com os irmãos. Que a sua palavra tenha proeminência nessa noite. Que o nosso coração seja acalentado, seja exortado, discipulado pela tua palavra nessa noite. Fala conosco, Senhor. Somos carentes de ouvir a sua voz. O seu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, para falar a nós agora e a todo tempo, Senhor. Depois da reunião, é o que nós te pedimos, ó Pai, agradecidos desde já em nome do seu Filho. Na outra vez que nós olhamos para Colossenses, nós vimos o versículo 1 a 3, né? Aqui você tem uma coisa que eu queria falar para vocês que tem a ver com a nossa experiência com a cruz de Jesus Cristo. Porque às vezes a gente tem muito o foco naquela cruz objetiva. O que é a cruz objetiva? É aquela cruz que te salvou dos seus pecados. Como assim? Eu nasci em pecado e a necessidade que eu tinha de me aproximar de Deus fez com que Deus enviasse seu Filho. É João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a cruz é uma manifestação do próprio Deus Pai através da pessoa do seu Filho para nos encontrar. O que essa cruz fez por mim? Essa cruz me salvou dos meus pecados. Quando você pega Romanos 5, Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor tendo enviado o seu Filho. Então, Deus provou o seu amor. Como? Na cruz do Calvário. Aquela cruz que há 2000 anos atrás o Filho de Deus foi erguido. Né? Você pega a história da redenção, você vê Jesus, né, sendo entregue ali, né, colocado na cruz, uma coroa de espinho, ele recebe uma cusparada no rosto, palavras de agressão, né, pessoas zombando do Filho de Deus. Essa é a cruz que a gente olha para ela, nós até cantamos sobre a cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. É a cruz. Só que há muito dessa cruz na igreja. Então, quando você fala dos crentes, você crê na cruz, a gente poderia dizer que os crentes crêem na cruz, na obra de Cristo na cruz, que Cristo se encarnou e Cristo morreu na cruz. Depois da morte da cruz, Cristo foi sepultado. Depois do sepultamento, Cristo é ressuscitado pelo Pai. Depois da ressurreição, Cristo é ascendido aos céus e está entronizado em glória. Se você pegar 1 Coríntios 15, capítulo 1 a 4, essa é a definição da obra de Cristo na cruz. Só que eu tenho assim uma grande dificuldade
dos crentes que só creem nessa obra. Essa obra objetiva. E o que acontece depois que eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar? Vamos dar um pulinho em Romanos, que nós lemos na última vez que expomos Colossenses, Romanos capítulo 6. Você tem o outro lado da moeda da abordagem da cruz. O primeiro lado é a cruz que opera para te salvar. E agora, como que a cruz está tratando com a minha vida cristã? Romanos 6 é a melhor, né, aplicação dessa cruz agora na minha vida. A cruz que eu falei de 1 Coríntios 15 é a cruz que te salva dos seus pecados. Essa cruz que eu vou ler agora aqui, que fala de toda a obra de Cristo na cruz, é o verdadeiro batismo. É o batismo que te coloca na experiência da cruz. Então tem muito crente frequentando a igreja que crê na obra da cruz que não experimenta a eficácia da cruz. E nós vamos ler aqui, né? Capítulo 6, versículo 3 em diante, Paulo diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, se Jesus fomos batizados na sua morte, entenda primeiramente, batismo aqui não é batismo que Paulo está falando de água, do tanque batismal, que você vai lá depois que crê em Jesus Cristo, Marcos 16:15, aquele que crê e for batizado será salvo. Não tem nada a ver com Marcos 16:15 aqui. Aqui está falando do nosso batismo na pessoa de Cristo. É a nossa inclusão na pessoa do Senhor. Que o batismo de Cristo é o batismo da morte. É o batismo que colocou Cristo na morte, é o batismo que também nos coloca na morte. É interessante isso aqui, porque a palavra batismo é imersão, é colocar-se dentro da experiência de Cristo. Então a gente poderia dizer assim, a tradução seria assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos imergidos em Cristo, ou colocados para dentro de Cristo, não fomos batizados, imergidos, colocados em Cristo, aonde? Em que lugar que nós entramos em Cristo? Vamos falar? Sua morte. Qual é a morte de Cristo? Fala para mim. Da cruz. Entendeu? O verdadeiro batismo que te salva não é o da água. É o nosso batismo na morte de Cristo. Agora, olha o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele. Ó, você não só morreu, mas você também foi sepultado com ele. O que aconteceu depois que Cristo morreu na cruz? Ele foi o quê? Sepultado. O que é sepultado? Você já foi num sepultamento? Qual é a experiência de um sepultamento? Morto. A pessoa está na morte. Ela não fala, ela não respira, ela não sente, ela não vê, ela não age, ela não se expressa. Você pode gritar, por isso que nos enterros, no sepultamento, você encontra muito: sai desse caixão, por que você não sai desse caixão? Morto não tem vida. Morto é morto. Isso aqui é interessante, irmão, porque toda a experiência de Cristo na morte é a nossa morte. A experiência do sepultamento de Cristo é a nossa experiência. Isso é lindo. E Paulo continua. Na morte, como que nós fomos sepultados? Na morte pelo batismo. Ó, de novo a palavra imersão. Colocados para dentro do sepultamento de Cristo por meio da morte de Cristo. Olha agora. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Terceira coisa, ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Terceira coisa que aconteceu com Jesus, a primeira, morte, no versículo 3. Segunda, no versículo 4, sepultamento. Terceiro, ressuscitado dentre os mortos
pela glória do Pai. O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Jesus? Ressuscitou dos mortos. Num domingo como um domingo que vai ser amanhã, as Marias foram no túmulo. Quando chegou no túmulo, a pedra tinha sido removida e tinha dentro do túmulo um lençol. E Jesus não estava lá. Jesus havia ressuscitado. Coloca agora essa ressurreição, essa experiência de ressurreição na sua. Se você morreu com Cristo, está morto. Se foi sepultado com Cristo, está o quê? Sepultado. E agora, depois do sepultamento, Paulo diz que existe a ressurreição. Deixa eu te perguntar, onde você está em Cristo agora? Ressuscitado. Isso aqui é incrível, irmão. Por quê? Paulo vai dizer aqui, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, nós experimentamos as 3 verdades da nossa inclusão na morte de Jesus Cristo. Primeiro, morte. Segundo, sepultamento. Terceiro, ressurreição. Volto para Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1 do capítulo 3, que o apóstolo Paulo, como ele falou lá à igreja de Roma, ele vai falar à igreja de Colossos a mesma coisa. Olha o versículo 1. Portanto, se for, olha a ressurreição, ressuscitados juntamente com Cristo, buscai. Deixa eu perguntar para a gente aqui. O verbo buscar, qual é o significado desse verbo aqui? Buscai. É um verbo de ação. Então tem a ver com a minha experiência. Se eu sou ressurreto em Cristo, Paulo diz agora, você tem que buscar. O que tem que buscar? As coisas lá do alto, ou seja, as experiências cristãs. Paulo mostra que agora são experiências do céu, celestiais. Sua vida não tem mais a ver com as coisas, olha como Paulo vai dizer, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixa eu te perguntar, se você ressuscitou com Cristo, você tem que buscar as coisas do céu onde Cristo está. Paulo diz que Cristo está à direita de Deus. Onde você está agora, Jaqueline? As duas Jaqueline, onde vocês estão agora? À direita, vamos falar. A Jaqueline. Irmãos, isso aqui é assustador. Porque se a igreja descobrir que a experiência dela é ascensional, é a experiência que nós subimos. Você entendeu? Qual é a experiência cristã? Paulo diz aqui que agora nós em Cristo, que entramos na morte dele, no sepultamento dele, ressuscitamos com ele, Paulo diz agora nós estamos em Cristo, aonde? Assentado nas regiões celestiais. Você tem noção disso aqui? É bem diferente da obra que te salva na cruz. Essa aqui é a obra que depois eu vou mostrar para vocês qual é o sentido dela. Mas vamos continuar aqui que tá bom, né, para a gente entender. Versículo 2 do capítulo 3. Olha, outro verbo de ação. No versículo 1 é buscar. Agora, o versículo 2 é pensai. Isso aqui é a mente tem o seu lugar na vida cristã. Durante a minha vida inteira, do grupo que eu vim, Deus não quer que você pense. Deus não quer que você use sua mente. Deus não quer, você não pode usar sua mente é carnal. Mas Paulo está dizendo que você tem que usar a mente aonde estão as intenções dos pensamentos. É na mente. É com a mente que você estuda, é com a mente que você presta concurso público, é com a mente que você entende, irmãos. Cristianismo, vida cristã, é assim, crer também é pensar. Não existe fé sem pensamento. Você tem que sentar, elaborar, entender o que você está lendo. Você tem que entender o que Deus está falando na palavra. Você tem que ter entendimento na oração. Você tem que ter entendimento para entender o fluxo da comunhão dos irmãos. Então, essa ideia de que não podemos usar a mente é antibíblica. Paulo está dizendo, pensai nas coisas do alto. Olha agora, qual é o pensamento que eu não posso usar a mente?
é nas coisas terrenas, não nas que são aqui da terra. O que é aqui da terra? Sua casa, sua família, seu pensamento, no que você tem que fazer, o que você tem que achar. Tem que pensar nisso? Tem. Só que com uma perspectiva no alto. Pensar no filho para orar. Pensar no casamento para orar pelo seu marido, o marido orar pela mulher. Não é um pensamento que, né, faz com que a sua mente fique atrofiada. Aquele pensamento de inconversão. Tem que ser um pensamento convertido. A mente, na verdade, por isso que é interessante que Romanos 12, Paulo diz assim, né? Renoveis o espírito do vosso pensamento. Como? Pensando nas coisas do alto. Mas dá, agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Jaqueline, dá para ficar dentro de um setor com pessoas machucadas e feridas todo instante, com a mente no alto? Não dá, irmão. Mas lá no fundo da sua mente, a sua razão, o seu pensamento, você deve ter um coração voltado para Deus. Senhor, me ajuda a fazer o raio-x. Senhor, me capacita a mexer nisso aqui. Claro, não dá para você fazer do seu local de trabalho uma igreja, amém, irmãos? Porque eu conheci pessoas assim. Eu conheci um mecânico que ele achava que no setor ele devia pegar o violão e ficar cantando louvor. Ele foi mandado embora. Ele está no ambiente de mecânica para exercer a profissão de mecânico. Ele tem que consertar carro. Lugar de louvar é na comunhão da igreja, amém, irmão? É depois do seu trabalho. Agora tem gente que faz do ambiente de trabalho, né, uma igreja. E, na verdade, é pensar nas coisas do alto no sentido em que a sua mente, né, está elevada. Olha o 3 agora. Por quê? Morreste, morremos com Cristo. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde está a nossa vida agora? Deixa eu te perguntar. Onde você está agora? Me responda aí alguém. Qual é a sua posição agora? Paulo dá aqui pra gente. Sua vida está escondida. Oculto é escondido. Não tem um Salmo 91 que todo mundo nutre o sentimento de ter a Bíblia aberta? Nos 2 salmos, 23 e 91. O 23 é o salmo do pastor. Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Salmo 91 é o sentido que Paulo usa aqui. Né? Aquele... viu? Escondido. O sentido do Salmo 91 é que Deus nos esconde na pessoa dele. E Paulo diz, se você morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, ressuscitou com Cristo, está à destra de Deus em Cristo, Paulo diz agora que ninguém consegue entender a sua vida, porque você não está aqui. Você está no Salmo 91. Aquele que, por isso que Davi, que escreveu o Salmo 91, ele usa a expressão habitar. A palavra no hebraico tem um sentido de fazer morada em. Tipo, todo mundo habita em algum lugar. Jaqueline veio, estava lá com o Derek lá fora, Jaqueline veio habitar. Primeira coisa, chegou na casa da mãe, mas foi para a casa dela. Então, o lugar de habitação é morada. Aqui, Paulo quer dizer que a gente temos um lugar de morada. E essa morada, a gente sabe quem é, Deus. Que através da pessoa de Cristo, Paulo diz que nos esconde. Então, aqui está a verdade da vida cristã. Mas nem sempre essa verdade, por exemplo, por isso que o verbo buscar é um verbo de ação. Busca as coisas do alto. Paulo busca. Vida cristã tem que ter busca para as coisas do alto. Versículo 2. Pensai. Derek, pensa nas coisas espirituais. Derek, pensa nas coisas cristãs. Pensa em Deus, pensa em Jesus, pensa no Espírito Santo. Vida cristã não é uma vida estática, irmãos. Vou sentar aqui e vou esperar Deus fazer. Não vai acontecer nada. Tem que buscar, tem que pensar. E agora, olha o versículo 5. Não vamos ler o 4, porque o 4 vai ser uma mensagem exclusiva sobre a vinda de Jesus Cristo. Então tem que ter tempo para a gente estudar o versículo 4. Mas vamos para o 5. Olha o verbo. O verbo agora é o verbo fazer. No versículo
O verbo é buscar. Ó, vida cristã, busca, Derek. Busca, Fábio. Busca, Mara. Versículo 2. Vida cristã, pensa, usa a mente, né? Usa o seu entendimento. Vida cristã tem que fazer. Amém? Fazei. Aí um irmão virou para mim essa semana, ele me perguntou o texto que eu ia usar aqui. Ele falou, Fábio, a vida cristã não é uma rede que você deita e fica balançando? Você está enganado, irmão. A vida cristã é buscar, pensar e fazer. Vida cristã não é esperar Deus agir. Isso é quando você é salvo. A salvação não tem que buscar, não tem que pensar e não tem que fazer. Mas depois de salvo, tem que buscar, tem que pensar e tem que fazer. A vida cristã depois de salvo é assim. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Não tem que buscar porque não vem da gente. Não tem que pensar porque não vem da gente. Não tem que fazer porque não vem da gente. Deus faz tudo. É dom. O que é dom? Dom é assim. Segura, vovó. Segura. Presente. No presente não precisa ser pago. Não busca presente. Busca presente? Imagina, eu dei isso aqui para ela e falo, é R$100. Não é presente. É barganha. Estou vendendo. Então, tudo que se tem preço não é graça. Isso, então, é salvação. Não se busca, não se pensa e não faz nada. Agora, olha o capítulo 2 de Efésios, versículo 10. Paulo diz assim, que fomos criados, é a segunda, né, parte da moeda, é o lado B da moeda. Paulo diz assim, que fomos criados em Cristo Jesus de antemão, antes da fundação do mundo, para o quê? Olha o que Paulo vai dizer, para as boas obras, para que andássemos nela. Ué, mas não é pela graça, a graça te salva, não faz nada, não busca nada, não pense em nada, se entrega. É como você estivesse atravessando um mar, você entrou no barco, você não precisa remar para atravessar. O barco tem um motor elétrico, você senta, eu estava vendo um documentário da Record, e o barco que atravessa a Amazônia é assim, todo mundo bota a rede, deita na rede e não tem esforço. Dorme, quando acorda depois de um tempo, está do outro lado, na outra cidade. Agora, depois que você é salvo, Deus te preparou para boas obras, ações. Depois de salvação, não tem que ficar deitado na rede. É Filipenses capítulo 2, versículo 12. Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Depois de salvo, tem que buscar, tem que pensar e tem que fazer. É aí que muitos cristãos caíram, esperando Deus fazer tudo. Eu não estou esperando Deus fazer. Deus vai fazer. Tem até um adágio que nós usávamos lá naquele grupo que dizia assim, a vida vai crescer. O quê? Ele tá assim, é porque a vida vai crescer. Me perdoe, vou falar igual Malafaia agora, é safadeza. Tá assim porque não lê a Bíblia, porque não ora, porque não reúne. É safadeza, irmão. Depois que Deus te deu, né, o desejo de ser salvo através da graça, Deus vai te abandonar agora, tá aí. Nasceu a Emily, Derek e Jaqueline diz assim, gente, quem quiser cria a Emily. Não, irmão. Né? Você entendeu? E não é assim. O que é vida cristã? Depois de salvo, tem que fazer. Olha agora o versículo 5. Fazei, pois, o quê? Quem é que tem que fazer morrer? Quem é que tem que morrer? Fala para mim. Fazei, pois, morrer a natureza terrena. Quem que tem que fazer morrer os hábitos errados da nossa vida? É a gente. Quem tem que largar a prostituição é Fábio, a impureza sou eu, a palavra lasciva sou eu, o desejo maligno sou eu, a avareza que é a idolatria sou eu, não é Deus. Mas Deus não faz? Faz, Filipenses capítulo 2,
versículo 12. É assim, é Deus quem opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. É assim, Deus coloca o desejo e espera que eu largue a prostituição. O que é prostituição? Porneia no grego. É um sentido de tudo aquilo que denigre. A palavra tem um sentido de que te puxa para baixo. Porneia é aquilo que, da onde vem a palavra pornografia. Tão evidente. Revista, que agora não tem mais, mas os sites, olha a adultização que o Felca denunciou. Você viu que o Ítalo foi preso? É aí que está a prostituição. A Camilinha, prostituta, desde a idade da Emily. E a mãe vendeu para o Ítalo. Vendeu a menina. E ela foi usada, dormia na cama com ele. Ele aproveitava dela, entregou para os jovens. E ela tem um aborto menos de 12 anos. Você entendeu? Não se brinca, Paulo chama de natureza terrena. Isso aqui, coloca a mão nisso aqui. Aperta, puxa aí, puxa isso aí. Puxa isso aqui. Isso aqui não se converte. Você entendeu? Isso aqui é terreno. Isso aqui, até você descer no bichão de madeira, tem que fazer morrer a natureza terrena. E é por isso que a gente luta. Luta contra o quê? Prostituição e impureza. O que é impureza? Impureza é todo desejo, aqueles desejos que te tiram da presença de Deus. E te afasta, que você fica ali envolvido em coisas que não dizem respeito à santificação. E Hebreus diz assim, sem santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação nos livra da impureza. O que é ser santo? Não é ser religioso, amém, irmão? Ser santo é ler a Bíblia todo dia. O que te faz largar a prostituição e a impureza? A leitura da Bíblia diária. Não tem mágica. Segundo, a oração. Terceiro, a comunhão da igreja. Não tem que fazer jejum, fazer vigília, subir monte, não, irmão. Isso aguça mais sua natureza terrena. Você se torna muito espiritual e quer mostrar para as pessoas. Eu jejum, se lembra dos fariseus, como que eles eram? Fazia tudo publicamente. Ia para a praça, batia no peito e falava, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu me consagro. Não, irmão, fazer a natureza humana, terrena, maligna, cheia de prostituição, impureza, palavra lasciva, é aquela palavra, né, que contamina as pessoas, cheia de truque. Pega uma coisa e fica fazendo, né? Como que os antigos diziam? Uma tempestade num copo d'água. Então, que da nossa boca, Tiago diz que de uma fonte não pode sair coisa dobre, palavra torpe. E Paulo continua, desejo maligno. Esse desejo maligno aqui é aquele que eu luto e você luta. Isso aqui não dá em posse. Mas eu sou crente, por que eu sinto desejos que eu não deveria sentir? Porque a sua natureza ainda é terrena e pecaminosa, irmão. Se Deus tirasse essa natureza terrena da gente, a gente bateria no peito e falaria, vou para o céu e tá tranquilo. Não, irmão. O que Deus deixa a gente, às vezes, com um desejo maligno? Para que a gente vença Satanás através da cruz, morrendo com Cristo. Sepultado com Cristo, ressurreto com Cristo e ascendido com Cristo. E Paulo continua, ele diz assim, e a avareza, isso aqui é forte. A avareza é desejo de possuir o que você não pode ter. E Paulo classifica, isso aqui dominou a igreja. Os movimentos mais avarentos dos últimos dias está na igreja. A teologia da prosperidade. E Paulo chama a avareza de idolatria. Às vezes a gente olha e fala assim, não, idolatria é quem tem uma imagem dentro de casa. Você sabia se eu desejar o carro do Paulo, eu sou idólatra? Se eu desejar a casa do Derek, os bens do Derek, o serviço da Jaqueline. E tem pessoa assim, irmão. Tem pessoa que ela é avarenta, ela quer o que o outro tem. Já viu? Ela olha assim, já viu? Tinha um personagem na... Não ficou que dos olhão, né?
É o seca pimenteira. Tem, irmão. O cara bate... Eu queria um carro desse. Ele fala, e o olho dele butucava. Paulo chama esse desejo de possuir o que você não deve possuir de idolatria. São ídolos que você vai construindo. Então, que a gente faça morrer essa natureza que é prostituta, impura, que tem palavras lascivas, desejo maligno, a própria avareza. Olha agora o versículo 6. Porque essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas como assim, filho da desobediência? Porque todas as vezes que você não crucifica o seu velho eu e coloca ele na cruz, o que acontece? Você se torna um filho da desobediência. Você começa a ter esses desejos vão crescendo. Aí, por exemplo, a prostituição gera impureza, a impureza traz a lascívia traz o desejo maligno, e o desejo maligno traz a idolatria que você quer possuir, até no campo sexual. O que os homens do mundo e até da igreja, eles não estão satisfeitos com a mulher que tem? Por que fica sonhando com... Eu estava vendo agora um programa e aquela cantora sertaneja, o nome dela? Sei lá o que, Miranda. Não, é outra. Roberta Miranda. No Sem Censura. Aí a menina perguntou assim, o seu namorado está de namorado novo? Eu falei, meu namorado tem 23 anos. Roberta Miranda tem 70 anos, irmão. Mas o dinheiro compra homem, o dinheiro compra mulher. Ela é bonita? É. Uma velhinha tratada? É. Uma velhinha com o cabelo bem pintado? É. Uma velhinha malhadinha? É. Mas ela tem que arrumar um homem da idade dela. Mas o dinheiro compra tudo, até a vida sexual. Então, quando você pega os ricos hoje, que são avarentos e idólatras, o que manifesta externamente a idolatria? É o relacionamento que ele tem. Por que Amado Batista não arrumou uma velhinha de 80? Arrumou uma novinha igual Jaqueline? Por quê? Porque ele é avarento. E dinheiro compra sexo. É verdade ou mentira? Morreu agora o dono daquela... Oi? Armani. Aí passou o vídeo. Eu fico observando. Passou o vídeo da morte. Não sei se vocês observaram. Ele numa praia, o namorado do tal do Armani tinha 19 anos. O velho tinha 91 anos. E Armani todo flor. O velho não aguentava uma onda, uma brisa. Você entendeu? É isso aqui que Paulo está falando. Essas coisas, Paulo diz, traz a ira de Deus. Olha agora o versículo 7, Paulo diz assim, ora, nessas mesmas coisas nós andávamos antes de sermos convertidos. Essa era a nossa experiência. Não vamos falar aqui quem se prostituía, quem era impuro, quem ficava falando palavrão, quem ficava com desejo maligno, quem era avarento, queria bem, queria a mulher do outro, o homem do outro. Não vamos entrar nisso. Mas Paulo está dizendo que é normal que todo mundo que creu em Jesus teve uma vida pregressa. Por isso que a gente deve respeitar as pessoas que se aproximam da gente, com essas coisas aqui. Porque nós éramos isso. E muito crente fica batendo no peito pensando que é super-homem. Pensando que é melhor do que o cara que é homossexual agora, da mulher que é lésbica agora, do cara que cheira cocaína agora. Talvez essa tenha sido a sua fraqueza minha, irmão. Talvez a gente passou por essas coisas. E a verdade é que Paulo diz isso aqui para guardar a gente, ó. Noutro tempo, quando vocês viviam nelas, era uma vida, viviam, andava, caminhava com isso. Olha o 8 agora. Agora, porém, aleluia, ó, outro verbo de ação. Despojai-vos, ó. Vamos lá. Buscai, pensai, fazei morrer. Deixe isso pra lá, amém, irmãos? Deixa pra lá porque ainda está em você. É isso que Paulo está dizendo. Tem que despojar. Despojar tem um sentido, sabe de quê?
Eu cheguei aqui de casaco. Quando eu entrei aqui, tô na antropausa, né? O calor, a cabeça fervendo. O que eu fiz? Eu despojei-me do casaco. Despojar é tirar a roupa. Essas coisas aqui, antes da conversão, a gente vestia a prostituição, outros vestiam a impureza, outros vestiam a palavra lasciva, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Então Paulo diz agora, pega essa roupa velha, tudo isso que há em você, tira essa roupa velha. Só que Paulo vai dizer que são outros hábitos velhos que alguns crentes ainda têm. Ele diz assim, igualmente, tudo isto, o quê? A lista é enorme, ó. Ira. Ira a gente sabe o que é. Até Jesus irou-se. E tem situação que a gente se ira. Tipo, existe uma ira santa, você sabia disso? Com a situação que a gente está vendo hoje no Brasil, a gente não se ira com a situação do Congresso, o parlamento, os juízes, a polícia, a igreja, as guerras. Tem situações que o nosso coração fica frito, irmão. Agora, existe ira, que a gente espanca nossos filhos. Tem irmãos, irmão crente, que ele deu uma coça na mulher, ele dava uma coça por semana na mulher. Ele se irava do nada e metia o cacete na mulher. E botava a mulher para cantar depois. E cantava, e nós fomos lá e disciplinamos ele. Então existe uma ira santa e uma ira que não é santa. Indignação, maldade, maledicência, isso aqui é bom pra gente falar, nós estamos na era do focalizando. Tudo é muito rápido, sai transmitindo assim, mensagens, fofoca, a palavra maledicência no grego é não façam fofoca. Isso aqui tá muito, irmão, é evidente. O cara pega um negócio aqui do Derek, aí ele fala para outro ali, ele aumenta ali, e na verdade ele não vai perguntar à pessoa. É isso mesmo? É isso que aconteceu? Não. Agora com grupos de WhatsApp é muito rápido. A maledicência e sai falando. Tipo, eu fui acusado no Rio por irmãos. Coisa gravíssima. Fizeram uma maledicência sobre mim. Aí depois me chamaram para pregar. E eu fui. Aí quando eu cheguei lá, todos os fofoqueiros me abraçaram. Deu sorte que eu tive uma Covid, irmão. Eu ia arrebentar na palavra. A ira santa ia descer. Deus falou, vou te dar uma Covid, que eu sei que você vai pegar o... É João 2, né? Pega faz o... Qual que é o... Faz o azorrague. Eu já tava com as mensagens, era tudo de azorrague. O couro ia comer, irmão. Porque fofoca é uma coisa maldita, irmão. Pega a vida da pessoa, não sabe quem é a pessoa, não conhece a família da pessoa, não conhece nada da vida daquela pessoa e sai falando dela, irmão. O Senhor nos guarde das fofocas. Eu sofri, estão fazendo fofoca até hoje em mim, no Rio de Janeiro. Então, Paulo continua. Linguagem obscena do falar. Eu não preciso traduzir. O que é linguagem obscena? Palavrão. De vez em quando sai, né? A gente fica nervoso. Sai, cara. Mas isso é uma veste velha, amém, irmãos? Não é normal que um cristão, de vez em quando sai uma palavra mais de baixo calão. A gente fica assim meio assustado, mas a gente passa, muda a conversa. Igual estava numa comunhão. O irmão largou. E todo mundo... Eu falei, vamos pro hino. Vamos pro hino 340. Para salvar o irmão. Porque tem irmãos que mesmo crente, ele ainda tem uma linguagem obscena. Porque isso é uma veste velha. Então tem que pegar essa veste do palavrão, da palavra, né, mais... Não é normal, irmãos. Chula, que eu o tempo inteiro fico falando palavra que agrida o coração dos irmãos. E Paulo continua. O versículo 9 arrebenta. Essa é a prática, irmão. A prática da vida de crucificação é essa aqui. A cruz tem que fazer a ira acabar, a indignação acabar, a maldade, a fofoca, o palavrão. Olha o 9.
Não mintais, irmão. Você sabia que tem irmão mentiroso entre a gente? Ele faz mentira do bem. Teve um irmão que contou uma mentira tão grande que a gente foi acreditando uma vez. Ele falou que tinha isso, que possuía aquilo, que parar papai, e nós fomos... Chegamos lá, ele não tinha nada, irmão. Pô, ele era um mentiroso, cara. Irmão, o oposto da mentira é a verdade. E Jesus falou em João 8 que o pai da mentira é o diabo. E Jesus foi grave, ele falou assim, e vocês mentem porque o vosso pai, Jesus falou que os judeus religiosos tinham um pai que ensinou eles a mentir. Mas tem irmãos que são endemoniados, irmão. Ué. Você tá com ele mente o tempo todo. É uma doença, não tem? Mas é de Satanás, irmão. Paulo diz aqui, não mintais uns aos outros. Olha agora, uma vez que vocês já tiraram a roupa, é uma roupa, irmão. A roupa da mentira é uma roupa velha. E tem gente que é mentirosa mesmo. Você chega a perder. A mentira vira. Esse irmão mostrou pra gente que ele tinha uma casa de praia, cara. Aí nós chegamos lá, era um mangue. Aí o irmão pensou, não, aqui deve ser os fundos da sua casa. Falei, não, minha casa. Mas falei, irmão, você tá mentindo. E ele fez todo mundo acreditar. E casou com a irmã. Que a irmã acreditava que ele era rico. Não, ela pediu o divórcio. E o que a gente tem que fazer? Paulo está dizendo, não mintais. Mas tem irmão que se aprofundou na mentira. Ele mente por tudo. Vamos lá, terminando. Pós-graduado em mentira. Versículo 10. Agora, viu, tem que tirar a antiga roupa, e Paulo vai dizer no 10 assim, coloca a nova roupa. Revestir é tirar a roupa antiga e colocar a roupa nova. Paulo diz que a gente tem que se revestir, colocar a nova roupa do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, Deus te criou, te regenera, te dá em Cristo no processo de santificação. Resumindo isso aqui, do versículo de número 5, que fala de prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, e o versículo de número 8, que Paulo fala ira, indignação, maldade, fofoca, palavrão, a mentira. Paulo, no versículo 10, ele diz que a santificação, o que é ser santo? Se santificar. Vamos lá, os irmãos já sabem até o que eu vou falar. É o Lorde. Se santificar, se revestir do novo homem diariamente, precisa ler a Bíblia, orar todo dia, reunir, nem que for uma ou duas vezes na semana, ou uma sexta, um sábado, um domingo, tem que congregar, irmão. Nem que for para fazer fofoca ou falar mentira. Aí não. Mas tem irmão, tem irmão que reúne para fazer fofoca e falar mentira. O negócio é estar junto, mas tem que reunir. Nós não reunimos com fofoqueiro, com mentiroso, irmão. Isso não reúne. Você tá vendo que o cara tá falando mentira, que não tem nada daquilo. Mas tá lá, mãe. Tá reunindo. Quarto, discipular. Ele acredita na mentira dele. Para terminar o versículo 11, Paulo diz assim, no qual, nesse novo homem, o que é o novo homem? O novo homem, a gente poderia dizer que é a igreja. O que é a igreja? Na igreja, irmão, tem ex-prostituto, tem ex-impuro, tem ex-lascivo, ex que tem desejo maligno, ex-avarento, que é idólatra. Na igreja tem iracundo, tem pessoas que têm indignação, que tem maldade, que é fofoqueiro, que fala palavrão ainda, tem mentiroso. Isso aqui ainda está na igreja. Só que quando Paulo olha para essa igreja, Paulo chama essa igreja de um ser novo. É 2 Coríntios 5,17 que Paulo diz assim, aqueles que estão em Cristo, nova
Criaturas são as coisas velhas. Ó. O que é as coisas velhas? É isso aqui do versículo 5 e do versículo 8 e 9. Tudo que é te puxa para baixo é velho, é coisa velha. Não cabe nesse homem novo. O que é esse homem novo? É a igreja. Só que Paulo vai dizer no versículo 11 assim, na igreja, que é esse novo homem, não pode haver grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Paulo diz agora, para terminar, porém Cristo é tudo em todo. O que é a igreja? É um povo que creu em Cristo, através da morte de Cristo, entrou na sua morte, no sepultamento de Cristo, na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo. Agora Cristo é tudo em mim, tudo na Jaque, tudo na Jaque 2, tudo no Paulo, tudo na Mara, tudo na Dilceia mãe, na Dilceia filha, irmão. E na igreja não existe grupos étnicos, que Paulo quer dizer. Por isso que ter igreja de preto e igreja de branco não é bíblico. Por isso que a gente não crê em igreja preta, igreja para roqueiro, igreja para como que é? Para criança, igreja kid. Não, irmão. A igreja é um ser coletivo que Cristo é tudo em todo mundo. Ah, a pessoa é assim, ela cabe nessa igreja. A pessoa é assado, ela cabe nessa igreja. Por isso que não cremos em divisões na igreja local. Amém, irmão? Isso preserva o que Paulo diz aqui. Cristo é tudo em todos. Se você morreu com Cristo, Cristo é tudo em você. Se você foi sepultado com Cristo, Cristo é tudo em você. Se você ressuscitou com Cristo, Cristo é tudo em você. Se você ascendeu com Cristo, Cristo é tudo em você. Então, em Cristo não tem como dividir. Igreja de quê? Agora tem a igreja dos grego, não pode ter. Igreja do judeu, não pode ter. Igreja do circunciso, não pode ter. Igreja de incircunciso, não pode ter. Igreja de bárbaro, igreja de cita, igreja de escravo, igreja de livre, não pode haver divisõezinhas no novo homem. Você imagina assim, Itaboraí, de casa em casa, todos os cristãos vissem que Cristo está em nós e tudo que Cristo tem nele, nos deu, na sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, Cristo teria ganhado Itaboraí, Maricá, São Gonçalo. Só o que aconteceu? Foi surgindo igreja para gosto. A igreja virou um verdadeiro menu. Então a pessoa, quando busca a igreja, não busca a igreja que compreende Cristo tudo em todos. É a igreja do jogador de futebol. Tipo, agora a igreja de Alphaville, da Lagoinha de Alphaville, viu a disputa? André Valadão tomou. Do nada, apareceu o vídeo ele orando e botou o cara pra fora. O André Fernandes. O cara botou, na virada do Ano Novo, eu vi a comemoração deles, 60 mil pessoas dentro do Mineirão. A capacidade desse cara. E pegou um grupo com 600 irmãos no Alphaville e botou 20 mil. Ele tem um helicóptero avaliado em 4 milhões. Você entendeu a disputa? Porque Cristo não é tudo em todos, não se respeita. Como que eu vou me dividir do Derek? A porção do Derek é dele. A minha é minha, a do Paulo é dele. A do Gil é dele, a sua é sua, a sua é sua. Os nossos ministérios se compreendem. O meu Cristo cabe no seu e o seu cabe em mim. Como que tem divisão quando eu começo a achar que eu sou maior que o Derek, maior que o Paulo, que o meu ministério é para vocês e os seus é para mim. Por isso que não temos, né, divisões na igreja. É isso que Paulo fala no versículo 6. Cristo é tudo em todos. Se a gente visse essa multiplicação de Jesus Cristo nos crentes, rapaz, pegaria fogo, né? Os irmãos viriam, a gente iria, né? Mas é tanta bandeira, tem a igreja do bárbaro, tem a igreja do cita, tem a igreja do livre, tem a igreja do escravo,
Tem a igreja do circunciso, tem a igreja do incircunciso, tem a igreja do judeu, tem a igreja do grego. Quando você chega, a primeira coisa que eles perguntam, de qual igreja você é? Você fala, não, sou da igreja de Cristo. Não, mas essa eu não conheço. Mas é essa que é da Bíblia. O que a Dilceia nos recebe? Que eu nunca perguntei de que igreja ela é, e nem quero saber, ela é da minha, eu sou da dela. Entendeu, irmãos? A gente era para incluir as pessoas, não para excluir as pessoas. E hoje o que a gente vê, irmãos, é muita exclusão e pouca inclusão. Né? Disputa, quem tem mais, olha aí. Aí ele fez um vídeo, perguntaram pro menino, André Fernandes, né? Acho que é o nome dele. Você vai abrir uma igreja nova? Ele, não, meu ministério. Aí ele já deu um nome, ele falou, não, mas quem quiser me seguir já tem um nome. Imagina, então que o Senhor nos guarde, amém, irmãos? Que a gente veja que a cruz termina com qualquer divisão, qualquer separação, qualquer sentimento de superioridade. Que a gente entenda que Cristo é tudo em tudo. Te louvamos nessa noite. Agradecidos pela tamanha obra da cruz, Senhor. Nós estivermos na cruz, Senhor, nunca vamos nos orgulhar do que temos, nunca vamos viver caídos no velho homem. O que nós queremos, Senhor, é sermos homens e mulheres da cruz, Senhor. Queremos ser reconhecidos em Itaboraí, Maricá, São Gonçalo, onde houver irmãos reunidos de casa em casa, que possamos ser a igreja da cruz, a igreja que morreu com Cristo, foi sepultada com Cristo, ressuscitou com Cristo e ascendeu com Cristo. Nos livra de sermos individualistas, pensarmos que somos melhores, mais capazes e superiores que os outros. Senhor, nos perdoa. Não queremos ter o sentimento de Satanás. E quando olhou e viu o propósito do seu filho no seu coração, ele falou, eu subirei, eu me assentarei, eu serei. Senhor, nos livra dos eus do nosso coração. Nós não queremos estar presos nos eus, Senhor. Nós queremos nos render, como Pedro diz, humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que Ele vos exalte naquele dia. Senhor, nós queremos nos humilhar nessa noite, prostrar o nosso coração na sua presença e declarar, Senhor, tem misericórdia de nós, da nossa casa, da nossa família, da sua igreja de Itaboraí, Senhor. Guarda os irmãos que não vieram, visita eles nessa noite, Senhor, que eles possam depois serem edificados com sua palavra. O Senhor guarde os irmãos e nos mantenham nessa noite. Senhor, também prepara a comunhão lá em casa amanhã, nos desperta pela manhã para nos reunirmos, Senhor, para glorificarmos o Teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém.